Boa noite, família abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Que nessa noite, a palavra que está na mensagem, ela será o alimento, onde vocês poderão suprir a necessidade da alma. Então, a fome que a alma sente da palavra de Deus é incrível. Podem observar que depois de receber a mensagem, ela traz uma tranquilidade, uma paz, um alimento. Então, nessa noite, eu quero que vocês prestem bastante atenção na palavra que eu preparei para vocês na inspiração divina. Eu quero, antes de começar a mensagem, eu quero parabenizar mais uma vez o nosso querido, mais jovem, que está comemorando hoje 1 ano de vida na bênção de Deus. Eu quero dizer, Manuel, você é muito importante. Nós estamos muito felizes com a sua existência, porque Deus te trouxe a esse mundo com um propósito especial, de refletir a imagem de Deus na sua vida. Então, que Deus te abençoe. E abençoe também o Gustavo, viu, Gustavo? Você é o nosso desenhista profissional. Que Deus te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos. Deus te abençoe, Lilian. Deus te abençoe, Johnny. Sejam uma família firme, feliz e forte na presença de Deus. Que jamais falte alguma coisa para qualquer um de vocês. Que a casa seja uma casa abundante, sempre próspera, em nome de Jesus. Nessa noite quero fazer uma breve oração para que vocês recebam a palavra de Deus com alegria no coração. Senhor Deus, contemple essa família nessa hora. Eu determino sobre eles a presença da paz que excede a todo entendimento. Essa paz que habita no meu coração, que me acalma nos momentos difíceis, que me faz pensar e tomar as melhores decisões da minha vida, esteja sobre cada um membro dessa família abençoada, e que a vida deles nunca mais seja a mesma, que as legiões de anjos comecem agora a dizimarem todos os espíritos imundos, seres malignos que operam nas regiões espirituais contra a vida de cada um deles, contra as nossas vidas, e que as nossas vidas sejam sempre abençoadas em todos os nossos caminhos, para o louvor e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Bem, nessa noite eu quero deixar uma mensagem para essa família abençoada. Eu, Gustavo, eu sei que você está prestando bastante atenção, que você guarde também no teu coração, que é muito importante. É uma mensagem que vocês devem carregar durante todo o curso da vida aqui na Terra. Essa mensagem, eu coloquei um título muito simples, até um pouco engraçado, que diz o seguinte: o normal não é normal. Aí eu falo assim, mas o que é isso, né? O que ele inventou dessa vez? É que o que eu quero dizer é que existem muitas coisas que acontecem, surgem nas nossas vidas com o título de não, isso é normal. Essas coisas, elas acontecem mesmo. E isso traz pra gente uma postura inerte contra todas as ciladas do maligno. Ou seja, você aceita facilmente uma coisa desde que tenha uma normalidade, um padrão. E aí nós recebemos essa coisa ruim com o título de normal, aceitamos numa boa. Isso acontece dentro das igrejas religiosas e é uma estratégia muito sutil. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente precisa combater todas as vezes que as coisas desse tipo que eu vou estar passando aqui essa noite acontecerem nas nossas vidas. Então nós vamos começar aqui no livro de Jó, tá? Então nós vamos pegar aqui o capítulo de número 1 e vamos começar a ler a partir do versículo de número 6. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com esse título de o normal não é normal. Preste bastante atenção.
Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante ao Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Então nós temos aqui uma resposta do maligno para Deus. Eu estou sempre indo e vindo nos caminhos do mundo, sempre observando, sempre ali administrando as suas sutilezas, suas estratégias, como nós já conhecemos, e as coisas para ele funcionam dessa forma. Ele precisa ter como alimento o sofrimento do ser humano. Então nós já falamos isso em outros cultos, né? Não vamos entrar nesse mérito da questão agora. Mas diz o Senhor, né, no versículo de número 8: indagou-lhe o Senhor: observaste meu servo Jó, em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então Deus falou uma coisa que é um fato, ele estava observando. Então veja bem, ele estava observando um homem abençoado ou não? Era um homem abençoado, então ele estava observando. Aí, diante dessas palavras, Satã contestou ao Senhor questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele e de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das suas mãos, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Então Satanás fez um questionamento com Deus, dizendo o seguinte: olha, o Senhor o tem abençoado pessoalmente, né? Então olha que coisa linda, o Senhor o tem abençoado pessoalmente. E isso é muito interessante porque Satanás estava observando um homem que era abençoado por Deus pessoalmente. Quantos de nós somos abençoados por Deus pessoalmente, ainda mais após o sacrifício de Jesus, né? Então ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. Nós sabemos que é o Espírito Santo e ele está nos abençoando pessoalmente. Então Satanás tem observado. E o mais interessante é que no início, no versículo de número 8, diz assim: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante ao Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então, primeiro fala dos filhos e depois mostra que quem se aproximou não é filho. Então nós temos que entender e deixar isso bem claro, que existem algumas linhas de raciocínio que diz que Satanás é um filho de Deus, que porém ele está perdido, ele está enganado, ele está rebelde, né? Então não entendam, esse ser destruidor, ele se alimenta da destruição dos seres humanos. Então eu quero deixar isso bem claro, para que a sutileza também da estratégia maligna através da religião venha aí apregoando certas coisas aí com o objetivo de enganar os filhos de Deus. Então foi questionado perante a presença de Deus que Jó seria um homem interesseiro, que ele seria um homem que está servindo a Deus, porque ele era muito abençoado, tinha muito rebanho, tinha muitas coisas, então ele era muito interesseiro. Mas o fato da mensagem essa noite não está girando nesse ponto, porque a Bíblia, conforme nós havíamos conversado, ela possui dimensões de profundidades diferentes, né? Então você tem a superficialidade, aí você vai aprofundando e descendo as camadas do conhecimento e das profundezas, aí você vai descobrir os códigos, né? As mensagens, vamos dizer assim, criptografadas, né? Então aqui eu quero salientar um outro detalhe, tá? Não vamos entrar no questionamento, mas vamos entrar que há uma observação do maligno em cima de um homem abençoado, que temia a Deus, que era reto e íntegro. Ele estava sendo observado. Então você tem que entender que na sua caminhada você está sendo observado.
Então, guarde isso, não é para te amedrontar. Você fala, estou sendo observado, então o que eu vou fazer da minha vida? Não, não, não. Observar de longe, porque ao seu redor, né, Deus acampou um filho, né, conforme diz lá no início do versículo. Os anjos, filhos de Deus, são filhos de Deus, aqueles que estão vivendo a vontade do Pai. Tá? Então eles protegem. Então ele observa bem de longe, não pode fazer nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aconteceram algumas coisas e eu preciso que vocês compreendam por que elas aconteceram. Esse é o centro, é o cerne da mensagem. Veja bem, quando houve esse questionamento, né, de Satã com o Senhor, veja bem, ele argumentou que Jó era um homem que estava servindo a Deus por interesse. E então Deus faz algo que é para que nós analisemos o que esse homem passou e por que passou e como passou. Eu quero que vocês entendam o centro da mensagem. Veja bem, quando Satã diz que Jó só servia a Deus por interesse, então diz assim, então o Senhor declarou ao acusador, concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Deus. Então veja bem, concedo-te poder. Então se ele teve que conceder poder porque ele não tinha. Então essa ideia do Satã poderoso, perseguidor, destruidor, que todo mundo fica temendo, veja bem aqui, concedo-te poder, ou seja, autorização, você vai poder agir. Então eu vou te dar, eu vou delegar esse poder, mas é limitado. Você vai até aonde eu determinei e não pode passar, não tem como, tá? E aí olha só, então Satanás saiu da presença do Senhor e foi, então, agir dentro da determinação dos limites pré-estabelecidos do Criador. Aí ele diz assim, certo dia, versículo de número 13, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó. Eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar o que aconteceu. Então, Satanás saiu da presença de Deus. E o que nós esperávamos? Que Satanás aparecesse lá para Jó e destruísse tudo, aquele espírito, conforme é mostrado nos filmes de terror, né? Aquela coisa toda monstruosa, um dragão, alguma coisa monstruosa destruindo a vida de Jó. Mas ele não apareceu. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Ele está dizendo que foram aqui, ó, os sabeus, um povo, seres humanos, apareceram, levaram os filhos deles, quer dizer, os filhos dele e as filhas. Então foram levados, raptados, sequestrados, e os servos morreram todos. E a gente aqui não está citando o que eles fizeram com os filhos deles, os filhos de Jó, tá? Então eles foram sequestrados e os servos morreram. E só um, olha que interessante, se ele tivesse matado todo mundo, ele não vem para matar vários filhos. Por que ele não matou todo mundo? Porque ele tem estratégia. Deixou um para contar, para fazer o terror na vida de Jó, para que ele entendesse o seguinte: Deus não me ama, ele arrebentou com a minha vida, eu não vou mais servi-lo, eu vou largar tudo. Ou então pensar o seguinte: não, isso é uma coisa normal. Os sequestros, hoje em dia eles acontecem, é uma coisa comum, né? Não teve nada de espiritual, foram os sabeus. Pode acusar, não, aquele povo, o povo que não presta, né? Realmente eles não prestavam, mas a autoria da movimentação daquela massa de seres humanos perversos
foram então manipulados por Satã. Vocês estão entendendo? Então, não aconteceu nada aparente. Agora olha que interessante. Versículo de número 15. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram, os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Então, esse aí foi o mensageiro que sobrou, que Satã deixou vivo para botar o terror. Aí o versículo número 16 diz assim: enquanto esse mensageiro ainda estava falando, olha a sincronicidade, né? Parece que calculou até o tempo de um chegar, e quando ele ainda estivesse falando, já chegasse outro para contar outra notícia ruim. É tudo na sequência, programadinho. Então, presta bem atenção. Enquanto este ainda estava falando, veja o que aconteceu. Fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que aconteceu. Então, no versículo de número 16, estava falando que o primeiro ainda estava contando, chega já o segundo falando de fogo de Deus. Ou seja, com uma estratégia maligna de julgar o homem contra Deus. Não é isso que acontece com a gente de vez em quando? Você vai dizer assim: puxa vida, olha só, aconteceu isso assim, assim, assado na minha vida. Deus está me castigando, Deus está me punindo. Não é sempre o Deus punitivo, o Deus que você não pode confiar, que imagina. Deus mostrou no início que Jó era um homem reto, íntegro e temente a ele. E de repente, fogo de Deus, parecido com Deus. Uma coisa que é muito usada pelo maligno é usar coisas que parecem que Deus te abandonou, que Deus te deixou. Quantas vezes nós já sentimos isso, né? Muitas vezes. Agora olha só, quando esse acabou de contar a notícia do fogo, aí chegou outro mensageiro, né, no versículo de número 17, e disse assim: os caldeus dividiram em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer essa notícia. Então veja bem, aqui tinha um povo. Então é uma notícia de que um grupo de pessoas atacou ali uma propriedade de Jó e matou todos os seus servos ao fio da espada, e ainda saquearam as coisas de Jó. Interessante que em momento algum apareceu o tal do Satã, só veio o problema. Agora, enquanto esse ainda estava falando, viu? É tudo sincronizadinho, vem um e dá uma pancada com notícia ruim, vem outro, dá outra pancada, e assim sucessivamente. Foi algo projetado para poder destruir uma vida, para poder fazer, torturar, para poder fazer com que ele blasfemasse, que ele abandonasse os teus princípios. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que Satanás estava observando o servo Jó. Então, existe a observação, conforme eu falei no início da mensagem. E o outro detalhe é que, em momento algum, o tal do Satã apareceu. Foram sempre coisas estranhas, né? Coisas que, entre aspas, são coisas comuns. Aí, veja bem, quando esse aqui acabou de contar a notícia dos caldeus, aí falava ele ainda, veio outro, né? No versículo de número 19 conta o seguinte: veio um vento forte do deserto e com fúria atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Então, o vento, não, deu um vento forte, mas olha que vento estranho. Ele veio e derrubou a casa certinho, calculado, e a casa caiu de um jeito que matou a todos. Ela poderia ter caído de lado, ferir um ou outro, não, mas foi projetado. Tudo foi destruído, conforme Satanás deixou ali a presença de Deus e foi ferir a vida de Jó. O que esse livro nos ensina? Esse livro, ele veio assim, veja bem, Jó sofreu muito, e o propósito dessa mensagem é nos livrar dessas coisas que têm o rótulo de coisas normais, né? Então, primeiro foram os sabeus.
Então os sabeus atacaram. Então foi um assalto com homicídio doloso, né? Tiveram a intenção de matar os servos, sequestraram os filhos de Jó. Depois veio fogo de Deus, né? Então, não, isso é uma catástrofe da natureza, é uma coisa normal. Está nos jornais, às vezes lá veio um furacão, caiu um raio, fez isso, aquilo outro, é uma coisa normal, isso acontece mesmo. E depois vieram os caldeus. Não, também é um povo, são pessoas, esse é um comportamento humano, né? São pessoas perversas que resolveram então atacar exatamente aquela residência, exatamente aquela família. E fechando, nós temos aí o vento. O vento parece até que tinha perna, porque ele foi correndo em direção a uma casa, destruiu e matou todo mundo. Aonde eu quero chegar é que se nós extraíssemos desse contexto bíblico, tá? Vamos supor que eu criasse uma versão alternativa, tirando ali toda a parte espiritual, todo o diálogo de Satanás com o Criador, aquela coisa toda, e deixasse só a notícia, tirasse a palavra Deus e iria ser notícias assim, seus filhos estavam ali na casa, de repente vieram várias pessoas, né, os sabeus, e roubaram tudo, levaram os teus filhos, tá? Aí vem o outro e fala assim, olha, a sua outra propriedade caiu, parece um fenômeno da natureza, desceu como se fosse um fogo dos céus, queimou todo mundo, matou todo mundo. E viesse só essas notícias, né? Depois a dos caldeus, e por último, falou assim, olha, veio um vento assim, não entendi, do deserto e destruiu a tua casa. Então, sem contar nada espiritual, as pessoas dizem, puxa, pessoa azarada, né? Aconteceu um monte de coisa, né? Poxa, foi assaltado, depois teve um furacão lá, puxa, teve um fogo da natureza que destruiu. Então são coisas que acontecem no jornal, os jornais, né? Sempre mostrando catástrofes, tragédias no Japão e diversos países, né? Lá é porque tem guerra, não, é porque tem muito terremoto, lá é porque tem muito furacão, né? Aí vê, por exemplo, cidades que têm violência, não, lá o pessoal tem muito assalto, né? Tem que colocar mais medidas protetivas, né? Vamos colocar mais alarmes, é porque está faltando policiamento, por isso que isso aconteceu. Então tudo vem assim com o título de uma coisa normal, uma notícia do dia a dia, quando na verdade tem um autor por detrás de tudo, né? Então às vezes uma pessoa, um membro da família adoece, às vezes tem uma gripe forte ou talvez um outro tipo de doença. O que nós vamos dizer? Nós vamos dizer, não, isso é normal, virose, puxa vida. Afinal de contas, o mundo está muito poluído e é normal isso acontecer. Todo mundo gripa, né? Todo mundo fica doente, todo mundo tem febre. Aí está um grande dilema. Será que não tem um autor por detrás disso? Será que não existe um ser espiritual maligno por detrás de determinadas situações? Aí talvez você esteja pensando assim, mas imagina se o meu filho ficar gripado, aí eu vou orar lá dentro do meu quarto e dizer, olha, Satanás, solta a vida dele, larga aí e tal. Não, ele está gripado, eu vou me sentir ridículo fazendo uma coisa dessa. Só que é o seguinte, imagina um exército bem armado, né, estando ali preparado para entrar em batalha. E ali, mediante a vários dias de guerra, de batalhas e tudo mais, o exército está acampado. Aí de repente, ele escuta um barulho na floresta, onde estão acampados, eles vão ali totalmente armados, preparados. E aquele barulho era somente uma coruja que bateu asas no meio da árvore durante a noite e eles acharam que era uma situação do inimigo. Tudo bem, então eles perderam tempo, né, de ir lá conferir. Então eu acho que o barulho é uma coisa normal. E se no lugar da coruja fossem os inimigos se aproximando gradativamente, passo a passo,
e eles não fossem lá bem armados, se eles não estivessem preparados e fosse o inimigo mesmo, aí o que teria acontecido? O inimigo iria entrar com um barulho que pareceria o barulho de uma coruja, uma coisa normal que acontece à noite, e dizimaria o acampamento desse exército. Então significa que é o seguinte: não importa se você sabe se é ou não é um ser espiritual, mas o que eu digo é que nós temos o compromisso e a obrigação de orarmos, de ir lá armados, preparados, porque se não for, vai falar assim, realmente é uma situação que não tinha um ser espiritual por detrás. Tudo bem, não tem problema, mas você foi lá para conferir. Você foi um filho ou uma filha de Deus que estava sob atenção, vigilante. Para quê? Para poder defender os teus ou a si mesmo, porque às vezes pode ser uma situação que está vindo sobre a tua própria vida. Então cabe a nós não descartarmos a opção, ou melhor dizendo, não descartarmos aquela situação que vem com um ser maligno por detrás de uma coisa normal. Se você descartar isso e dizer, não, isso aí eu acho que ele está exagerando, no dia que for realmente um ser maligno, vocês vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque não, isso é normal. Então tem coisas que, quando a gente não ora, quando a gente não guerreia, elas vêm com um título normal, mas elas vão só piorando, e nós precisamos atacar. Passei uma situação, minha esposa ficou doente, era uma gripe, mas tomou proporções estranhas. Eu entrei em oração, porque eu não sei, aquilo poderia ir piorando e levar até mesmo para uma UTI, a gente não sabe. Meu filho passou por problemas diversos, aparentemente era uma gastroenterite, uma coisa comum, mas ele ficou muito ruim. Ele se desidratou tanto que quando foi no hospital, a tua pele, a enfermeira pegava na tua pele para poder injetar o soro, eu não conseguia achar as veias porque estava muito desidratado. Então tudo isso no início parecia uma coisa normal, mas estava tomando proporções estranhas. Então eu não quis nem saber, eu parti para cima, combatendo também a espiritualidade. E para fechar aqui essa mensagem, lembra quando aquela criança que era surda e muda, o Senhor Jesus diz assim, espírito surdo e mudo, eu ordeno que saia. E ali aquela criança voltou a falar e ouvir tudo certinho. Por que ele não disse, olha, seja curada que poderia ser até de nascença, essa má formação das conexões nervosas ou qualquer outro quadro que fosse simplesmente normal. Ele poderia orar, Deus iria atendê-lo, mas ele expulsou um espírito. Então, por detrás daquela surdez e por detrás daquela deficiência da fala, tinha um espírito. E até onde nós vamos aceitar isso? Nós vamos deixar que os nossos filhos sofram? Nós vamos permitir que nós mesmos entremos em quadros de sofrimento, de tristeza, de angústia? E existem várias outras formas, viu? Ataques no trabalho e problemas com outras pessoas, tudo parece normal. Às vezes, igual, por exemplo, o John, você foi mudado repentinamente de horário. Será que não tem uma mãozinha por detrás disso? Então, estejamos nós firmemente orando, porque às vezes te afasta do que? Da nossa comunhão, da nossa unidade em oração, né? Então a gente tem que estar pensando em tudo. Vamos continuar expulsando e destruindo toda e qualquer hipótese sequer de haver algum ser maligno. Então guarde essa mensagem. Leia novamente esse texto de Jó. Leia mais, veja o que aconteceu com ele. Até ele ficou totalmente enfermo, porque
o maligno o feriu da planta dos pés até o alto da cabeça. Claro que teve a permissão de Deus. Essa mensagem, ela não veio à toa para as nossas mãos. Prestem bem atenção nisso. Eu quero que vocês guardem essa palavra e meditem nela, porque eu tenho certeza que essa palavra pode fazer com que vocês tomem atitudes diferentes para diferentes quadros estranhos, mas com o título de "Isso é normal". Então, que Deus abençoe a todos vocês e que essa palavra seja frutificada no coração de cada um de vocês e que vocês jamais esqueçam a palavra de Deus. Entrem em oração, estejam sempre juntos orando, viu, Johnny e Lilia? Dê as mãos, orem por vocês, orem pelo casamento, orem pelo trabalho, orem pela mudança de turno do Johnny, orem pelo Emanuel, orem pelo Gustavo, orem pela saúde de todos, estejam sempre vigilantes. É melhor estar preparado do que despreparado. Que Deus abençoe, deixo aqui um grande abraço e espero vê-los em breve.